Minha irmã mentiu sua data de aniversário para usar a minha festa para comemorar o dela e meus pais. Apenas riram. Eu saí com a minha mala e não voltei. 2 anos depois, o meu sucesso fez minha família se quebrar. E é por isso que hoje eu declaro que este é o meu verdadeiro aniversário secreto. A voz da minha irmã mais nova, Clara, ecoou estridente pelo microfone. O som da música parou abruptamente. Eu gelei, parada no meio do jardim que eu passei 3 semanas decorando. Os balões, na minha cor favorita, de repente pareceram zombar de mim. Eu olhei para o bolo na mesa principal, um bolo de 3 andares que eu mesma desenhei, com as flores que eu amava. Clara estava no pequeno palco que montamos, sorrindo, como se tivesse acabado de anunciar a coisa mais charmosa do mundo. Eu tinha acabado de completar 20 anos. 20. Não era uma data qualquer. Era a minha entrada na vida adulta. E eu queria celebrar. Economizei por 6 meses do meu trabalho de meio período para pagar pela decoração e pelo buffet. Meus pais disseram que era exagero. Mas eu queria, pelo menos uma vez, que algo fosse do meu jeito. Clara sempre foi o centro de tudo. Sendo 5 anos mais nova, ela era a princesa da casa. Se ela tossisse, meus pais corriam para o hospital. Se eu quebrasse um braço, me perguntavam como eu tinha sido tão descuidada. A ideia do aniversário secreto começou há 2 semanas. Quando ela viu o quanto eu estava animada com os preparativos, ela decidiu que também queria. Mãe, a Thaís marcou a festa bem no meu aniversário secreto. Ela choramingou no jantar. Meu pai riu. Aniversário secreto, Clara? De onde você tirou isso? É sério. Uma amiga da escola me disse que algumas pessoas têm aniversários secretos, e eu sinto que o meu é no mesmo dia da festa da Thaís. Eu revirei os olhos. Clara, isso é ridículo. É o meu aniversário de 20 anos. Viu, mãe? Ela está sendo egoísta. Ela nunca me deixa ter nada. Minha mãe suspirou, como sempre fazia, quando tinha que mediar. Thaís, não custa nada ser gentil. Não precisa ser só sobre você. Aquela frase doeu. Não precisa ser só sobre você. Mas era o meu aniversário. Eu não achei que eles levariam a sério. Achei que era só mais uma birra da Clara, que passaria assim que ela visse os presentes que os convidados trariam para mim. Mas ali estava ela, no palco, com o microfone. Os convidados, meus amigos da faculdade, meus tios e primos, todos olhavam confusos. Alguns olhavam de Clara para mim, esperando uma reação. Eu senti meu rosto queimar. Caminhei, com as mãos tremendo, até meus pais, que estavam perto da mesa de bebidas. Mãe! Pai! Eu chamei. Minha voz saiu falhada. Meu pai estava com um sorriso no rosto. Essa sua irmã é uma figura, não é? Vocês vão deixar ela fazer isso? Perguntei incrédula. É a minha festa. Eu paguei por isso. É o meu aniversário. Minha mãe deu de ombros, ajeitando o vestido. Ah, Thaís, não seja infantil. É só uma brincadeira dela. Deixa ela se divertir um pouco. Infantil? Repeti, sentindo um nó se formar na minha garganta. Ela está dizendo para todos os convidados que a festa é para ela. E qual o problema? Meu pai interveio, o sorriso sumindo, substituído por irritação. Você está com ciúmes da sua própria irmã? Ela é mais nova, Thaís. Você tem que entender. Não estrague a noite por causa de um capricho seu. Um capricho meu. Eu olhei para eles. O pai que nunca foi ao meu recital de piano, mas que dirigiu 6 horas para ver Clara ganhar uma medalha de participação na natação. A mãe que me disse para engolir o choro quando eu não passei no teste de teatro, mas que passou uma semana fazendo doces para consolar Clara, porque ela não foi eleita a rainha do baile da escola. Eles estavam rindo. Meu pai deu uma risadinha e balançou a cabeça, como se eu fosse a criança problemática. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi um estalo alto, foi mais como um pedaço de vidro se partindo silenciosamente, sem conserto. Eu vi Clara correr até o bolo,
o meu bolo e mergulhar o dedo na cobertura, rindo para os amigos dela. Não seja infantil. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Eles achavam que eu era infantil. Eles achavam que meu esforço, meu dinheiro, meus sentimentos eram infantis. Eu olhei para meus pais uma última vez. Eles já tinham se virado de costas para mim, rindo de algo que um tio disse. Eles nem notaram a tempestade que se formava dentro de mim. Eu não disse nada. Não gritei. Não chorei. Apenas me virei. Passei pelos convidados, que agora cantavam parabéns para Clara. A voz deles era um zumbido distante. Subi as escadas para o meu quarto. O som da festa era abafado ali. Abri meu armário e peguei a mala de viagem que eu usava nas férias. Com uma calma que me assustou, comecei a dobrar minhas roupas. As peças essenciais. Jeans, blusas, meus tênis velhos. Peguei o envelope debaixo do meu colchão, onde eu guardava minhas economias. Não era muito, mas era meu. Eu olhei ao redor do quarto que foi meu por 20 anos. Mas ele não parecia meu. As paredes estavam pintadas da cor que Clara gostava, porque ela tinha medo de dormir sozinha, e às vezes dormia ali. Desci as escadas. A festa ainda estava a todo vapor no jardim. Passei pela sala de estar e fui em direção à porta da frente. Thaís, onde você vai com essa mala? Era minha mãe. Ela estava parada na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato com o rosto confuso. Música lá fora parou por um instante. Eu parei, com a mão na maçaneta. Estou saindo, mãe. Ela riu, um riso nervoso. Pare com esse drama, Thaís. Você vai estragar a festa da sua irmã. Festa dela? Pensei. Eu não sou infantil. Eu disse, minha voz firme pela primeira vez naquela noite. Eu estou indo embora. Você não vai a lugar nenhum. Volte aqui. Ela gritou, agora parecendo zangada. Eu abri a porta. O ar da noite estava frio, mas parecia o primeiro ar puro que eu respirava em anos. Tchau, mãe. Eu saí e fechei a porta atrás de mim. Não olhei para trás. Eu andei pela rua escura, com a mala batendo na minha perna, enquanto ao fundo eu ainda podia ouvir a música da minha festa de 20 anos, onde eu não era mais a convidada de honra. Eu não voltei. Os primeiros dias foram um borrão de medo e frio. Eu passei a primeira noite em um daqueles albergues baratos, onde você paga por uma cama em um quarto com mais 10 pessoas. O cheiro de roupa suja e a luz fraca do corredor não me deixaram dormir. Tudo o que eu tinha eram as minhas roupas na mala e o dinheiro do envelope. Eu contei as notas debaixo do lençol fino, o suficiente para talvez um mês, se eu comesse muito pouco. Na manhã seguinte, eu me senti como um fantasma andando pela cidade. Eu tinha 20 anos e, pela primeira vez, estava completamente sozinha. A raiva da noite anterior tinha se dissipado, dando lugar a um vazio assustador. Eu precisava de 2 coisas, um teto e um trabalho. Consegui os 2, mas não do jeito que eu imaginava. O teto era um quarto minúsculo, nos fundos de uma casa antiga, com um banheiro compartilhado no corredor e um fogão elétrico de 2 bocas que parecia perigoso. O trabalho era como garçonete em uma lanchonete que abria cedo e fechava tarde. O pagamento era baixo, mas incluía uma refeição por dia, o que naquele momento era luxo. Os primeiros 6 meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu chegava em casa com os pés doendo tanto que mal conseguia tirar os sapatos. Eu esquentava uma sopa enlatada no fogãozinho elétrico e comia sentada na beira da cama, olhando para a parede descascada. Algumas noites, o peso do que eu fiz caía sobre mim. Eu pensava na minha cama quente, na despensa cheia da casa dos meus pais. E então, a raiva voltava. Eu me lembrava do riso deles, do olhar de desdém do meu pai e da indiferença da minha mãe. Eu me lembrava da cara triunfante de Clara. E essa raiva me aquecia. Ela me dava forças para acordar no dia seguinte às 4 da manhã. Eu não falei com eles. Nenhuma vez. Eu joguei meu cartão de celular antigo fora e comprei um novo,
pré-pago. Eles não tinham como me achar e eu não tinha a intenção de procurá-los. Meu único conforto, minha única alegria, era aquele fogãozinho elétrico. Nas minhas raras folgas, eu gastava o pouco dinheiro que sobrava em ingredientes. Farinha, ovos, um pouco de chocolate de boa qualidade. Eu não podia fazer bolos grandes ou assados complexos, mas eu podia fazer sobremesas delicadas. Cozinhar era minha forma de meditar. O cheiro do açúcar derretendo, a precisão de medir os ingredientes, a transformação da matéria-prima em algo bonito. Era a única coisa na minha vida que eu conseguia controlar. Um dia, depois de um turno particularmente ruim na lanchonete, onde um cliente gritou comigo porque o café estava morno, eu cheguei no meu quarto pronta para chorar. Em vez disso, eu peguei a farinha. Decidi fazer a sobremesa mais difícil que eu conhecia, da época em que eu sonhava em ser chefe. Enquanto eu trabalhava, com meu celular velho apoiado em uma lata de tomate para gravar, eu comecei a falar. Eu não sei por que fiz isso. Talvez fosse a solidão. Você precisa ter paciência com o caramelo, eu disse para a câmera. Se você apressar, ele amarga. É como tudo na vida, eu acho. Tem que esperar o ponto certo. Eu gravei o processo inteiro. Demorou horas. No final, eu tinha uma sobremesa linda, delicada, uma obra de arte em um prato lascado. Eu editei o vídeo no celular mesmo, de forma simples, e postei na internet, em um blog que eu tinha criado, mas nunca usado. Não coloquei meu nome verdadeiro. Eu não esperava nada. Uma semana depois, meu celular começou a vibrar sem parar. O vídeo tinha sido compartilhado. E de novo. E de novo. As pessoas não estavam apenas comentando sobre a receita. Estavam comentando sobre a minha voz, sobre a calma que eu passava. Então, um e-mail apareceu. Era de um crítico de gastronomia muito conhecido. Eu quase deixei cair o celular. Ele não escrevia para grandes jornais, mas tinha um blog que era lido por todos os donos de restaurante importantes. Ele escreveu: "Sua técnica é impecável, mas sua emoção é o que me impressionou. Quero provar sua comida. Você aceita um café?" Nós nos encontramos. Eu estava tão nervosa que mal conseguia segurar a xícara. Ele era gentil, mas direto. Ele me fez 1000 perguntas sobre minha formação, que eu não tinha, e minha experiência, que era 0, além da lanchonete. Eu apenas disse: "Eu só sei que preciso cozinhar. É a única coisa que faz sentido." Ele sorriu. Isso é o suficiente. Ele me indicou para uma vaga de assistente na cozinha de um dos restaurantes mais prestigiados da região. Era um lugar caro, do tipo que eu nunca poderia pagar para comer. A entrevista foi com o chefe principal, um homem intimidador. Ele olhou minhas mãos, cheias de pequenos calos do trabalho na lanchonete. "O crítico gosta de você", ele disse com um sotaque carregado. "Mas ele é um sonhador. Aqui é trabalho duro. Você não parece forte." "Eu sou mais forte do que pareço", respondi, minha voz firme. Ele me deu a vaga. Comecei no dia seguinte, descascando batatas. Quilos e quilos de batatas. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Eu limpava o chão, esfregava panelas e observava tudo. Eu aprendi sobre gestão, sobre o calor da linha de fogo, sobre a pressão de entregar 100 pratos perfeitos em uma noite. Eu guardei cada centavo. Morei no mesmo quarto minúsculo por mais 1 ano e meio. 2 anos se passaram desde aquela noite. 2 anos descascando batatas, depois cuidando das saladas e, finalmente, sendo transferida para a confeitaria onde eu pertencia. O chefe que disse que eu não parecia forte, agora me chamava para criar as sobremesas especiais do menu. Com o dinheiro economizado e um pequeno empréstimo baseado na minha reputação crescente, eu saí. Não para abrir um restaurante grande, mas algo só meu. Aluguei um espaço minúsculo, quase uma vitrine, e comecei um negócio de doces sob encomenda. Nos primeiros 6 meses do meu negócio, eu mal dormia. Mas quando o primeiro artigo saiu, me chamando de a nova
Promessa da confeitaria. Eu soube que tinha conseguido. Meu negócio decolou. As encomendas triplicaram. Eu finalmente pude alugar um apartamento decente. Eu era Thaís, a confeiteira. A mulher que construiu algo do nada. Eu não tinha mais 20 anos. Eu tinha 22, mas sentia como se tivesse vivido 50. A dor daquela noite ainda estava lá, mas não era mais um buraco negro. Era uma cicatriz, a fundação de pedra sobre a qual eu construí minha nova vida. Sim, chefe Thaís. Eu sorri para minha nova assistente. Por favor, me chame só de Thaís. Ela corou. Desculpe, é que eu vi sua entrevista naquela revista de culinária. É uma honra trabalhar para você. Eu assenti, sentindo um calor familiar no peito. O respeito. Era algo que eu nunca tive na minha antiga vida e que eu aprendi a valorizar mais do que o dinheiro. Meu pequeno negócio de doces não era mais tão pequeno. O que começou como uma vitrine agora ocupava o andar inteiro. Tínhamos 3 funcionários em tempo integral e as encomendas para eventos e casamentos estavam fechadas com meses de antecedência. Minha vida era uma rotina exaustiva, mas gratificante. Eu acordava antes do sol, ia para a loja, testava novas receitas, gerenciava pedidos, limpava o chão quando necessário e caía na cama exausta, mas orgulhosa. Eu tinha um apartamento bonito agora, um lugar com janelas grandes e uma cozinha dos sonhos, que eu mal usava, pois vivia na cozinha da loja. Eu estava sendo convidada para participar de programas locais de televisão, para demonstrar receitas. A confeiteira que surgiu, do nada. Era uma história que as pessoas gostavam de ouvir. Claro, eu nunca contava a história inteira. Eu dizia que decidi seguir meu sonho. Ninguém precisava saber que meu sonho nasceu na noite mais amarga da minha vida. Enquanto meu mundo se expandia, o mundo que eu deixei para trás estava encolhendo. Eu não sabia disso na época, é claro. Eu estava muito ocupada construindo minha vida, para olhar para trás. Mas o que eu vim a saber depois foi que, cerca de 1 ano depois que eu saí, a sorte da minha família mudou drasticamente. Meu pai, sempre tão confiante, tão certo de suas decisões, fez um investimento arriscado. Ele colocou todo o dinheiro da família em um empreendimento que prometia retornos rápidos. Mas o empreendimento falhou, levando com ele as economias de uma vida inteira. A casa confortável onde cresci teve que ser vendida. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, alugado, em uma parte menos favorecida da cidade. O estilo de vida que minha mãe tanto valorizava e que Clara tanto exigia, desapareceu. Clara, eu soube depois, foi a que mais sentiu. Acostumada a ser a princesa, ela não suportou a queda. Ela não conseguia manter um emprego. Em Noyes, sua mente, qualquer trabalho normal estava abaixo dela. Ela tentou trabalhar como recepcionista em um escritório, mas foi dispensada depois de 2 semanas por faltar demais. Tentou ser vendedora em uma loja de roupas, mas discutiu com a gerente. Sua frustração se voltou contra nossos pais. As discussões em casa eram constantes. Ela os culpava por não terem dinheiro, por não sustentarem seus desejos, por terem fracassado com ela. A princesa mimada havia se tornado uma tempestade constante dentro de casa. E então, um dia, eles me viram. Foi minha mãe. Ela estava na sala de espera de um consultório médico, folheando uma revista velha para passar o tempo. E lá estava eu. Uma foto de página inteira. Eu sorrindo, segurando um dos meus bolos premiados. O título dizia: O doce sabor do sucesso, a jovem chefe que conquistou a cidade. Para minha mãe, aquilo não foi um momento de orgulho. Foi um momento de cálculo. Eu estava na minha loja, verificando uma lista de pedidos, quando meu celular pessoal tocou. Era um número desconhecido. Eu quase nunca atendia números desconhecidos. Thaís falando. Houve silêncio do outro lado por um momento. E então, filha, Thaís, é você mesmo? O mundo parou. Meu estômago despencou. A colher de chocolate que eu estava segurando caiu da minha mão.
sujando a bancada de aço inoxidável. 2 anos. 730 dias de silêncio absoluto. Nem um cartão de Natal. Nem uma mensagem de texto perguntando se eu estava viva. E agora, essa voz. Eu não respondi. Fiquei paralisada. Thaís? Você está aí? Sou eu, sua mãe. A voz dela estava diferente, mais fina, com um tom de falsa alegria que me arrepiou. O que você quer? Perguntei. Minha voz saiu fria, cortante, mais fria do que eu esperava. Ela deu uma risadinha nervosa. Nossa, que jeito de falar com sua mãe. Eu vi você, querida, na revista. Estamos tão orgulhosos de você. Tão orgulhosos. Orgulhosos. A palavra soou, como um insulto. Você está tão bonita, ela continuou, tagarelando para preencher o silêncio. Uma chefe, quem diria, não é? Você sempre foi tão determinada. Determinada. Não infantil, não dramática. Mãe, eu a cortei. Por que você está me ligando? Houve outra pausa. A falsa alegria desapareceu. A voz dela ficou séria. Thaís, as coisas não estão fáceis por aqui. Seu pai... Ele teve alguns problemas de negócios. Eu imagino, murmurei. Nós não estamos pedindo muito, ela disse, a voz agora ganhando um tom de súplica que me embrulhou o estômago. É só... Você está indo tão bem? Você tem tanto. Nós somos sua família. E seu pai está muito estressado. Nós precisamos de ajuda. Ajuda? Repeti, sentindo um gosto amargo na boca. Um empréstimo. Querida, só para colocarmos as coisas em ordem. Seu pai tem um novo plano, ele só precisa de um empurrãozinho. E a Clara, coitadinha, ela não está bem, Thaís. Ela sente sua falta. Clara sente minha falta. Claro, provavelmente sente falta do dinheiro que ela acha que eu tenho. Eu me apoiei na bancada. Minhas pernas estavam trêmulas, mas não de medo, de raiva. Uma raiva antiga, fria, que estava adormecida há 2 anos. Quanto? Perguntei. Ela disse um valor. Um valor absurdo. Era uma quantia que levaria meu negócio à falência. Era o dinheiro que eu economizei para expandir a loja, para comprar equipamentos novos. Era o meu futuro. Eles não queriam ajuda. Eles queriam um resgate. Mãe, comecei, mas ela me interrompeu. Pense nisso como um investimento na sua família, Thaís. Nós demos tudo a você. Nós te criamos. É sua obrigação nos ajudar agora que você pode. Obrigação. Essa palavra. A mesma palavra que eles usaram quando eu tive que desistir do acampamento de verão porque Clara queria aulas de equitação. A mesma palavra que eles usaram quando eu tive que ceder meu quarto maior para Clara, porque ela precisava de mais espaço. Eu preciso pensar, eu disse, minha voz controlada. Não demore muito, querida, ela disse, o tom de súplica agora misturado com uma ponta de autoridade, como se ela ainda pudesse me dar ordens. As coisas estão urgentes. Eu vou te ligar, eu disse. Espere. Seu pai e sua irmã querem te ver. Eles sentem tanto sua falta. Eu desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Eu olhei para o meu reflexo no aço inoxidável. Eu vi a mulher de 22 anos que eu era, mas por um segundo eu vi a garota de 20 anos na porta, com a mala na mão. Eu respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. Eu não era mais aquela garota. Eles não podiam mais rir de mim. Eu peguei o telefone e liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, vamos nos encontrar. Amanhã, naquele restaurante no centro, o de esquina, perto do parque, às 7. E traga o papai, e traga a Clara. Eu não ia dar a eles o que eles queriam, mas eu ia lhes dar algo que eles precisavam. A verdade. Eu cheguei ao restaurante 15 minutos mais cedo. Era um lugar agradável, mas não luxuoso. Um local neutro, onde ninguém me conhecia como Chef Thaís, e onde eu não me
Senti obrigada a impressionar. Escolhi uma mesa nos fundos, onde poderíamos conversar com alguma privacidade, mas que ainda era visível para o resto do salão. Eu pedi uma água com gás e esperei. A cada minuto que passava, meu coração batia um pouco mais rápido. Isso era um erro? Eu deveria ter apenas transferido algum dinheiro e mantido o silêncio que me protegeu por 2 anos? Não. Eu devia. Isso a mim mesma. Eu devia isso à garota de 20 anos que saiu com uma mala na mão. Eles chegaram juntos, mas pareciam separados. Minha mãe entrou primeiro, olhando ao redor com olhos ansiosos, como se estivesse com medo de estar no lugar errado. Meu pai vinha atrás, mais magro do que eu me lembrava, com os ombros caídos. Seu terno parecia um pouco largo demais, e ele não me olhou nos olhos. E então, Clara? Ela entrou por último, digitando furiosamente no celular. Usava roupas que tentavam parecer caras, mas que estavam visivelmente desgastadas. Ela ergueu os olhos, me viu, e seu rosto se contorceu em uma expressão de impaciência. Eles se sentaram. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo tilintar de talheres de outras mesas. Vocês estão bem, eu disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Bem, Clara bufou, finalmente guardando o celular. Nós estamos tudo, menos bem, Thaís. Enquanto você estava aí, brincando de fazer bolos, nós estávamos passando por dificuldades. Eu respirei fundo. Calma. Eu vi você na revista. Minha mãe interrompeu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos cansados. Você está tão... diferente. 2 anos fazem. Isso com as pessoas, mãe. Olha, disse meu pai, finalmente falando. Sua voz era áspera. Sua mãe disse que você ia nos ajudar. Nós não temos tempo para conversa fiada. As coisas estão ruins. Aquele dinheiro... Ah, sim, o dinheiro, disse Clara, inclinando-se para a frente. Eu fiz as contas. O que a mamãe pediu é o mínimo, Thaís. E eu também preciso de um emprego. E não vou ficar descascando batata. Quero um cargo de gerência. Eu sou boa com pessoas. Eu posso cuidar do marketing. Eu olhei para ela. A mesma arrogância. A mesma certeza de que o mundo lhe devia tudo, inclusive o meu trabalho. Vocês acham que o meu sucesso foi sorte? Perguntei, minha voz perigosamente baixa. Claro que não, disse minha mãe apressada. Nós sabemos o quanto você é talentosa. Nós sempre soubemos. Mais do que isso, meu pai emendou, tentando parecer firme. Nós te demos uma boa criação. O sucesso que você tem, Thaís, você deve a nós. Nós te demos a base. Nós te fizemos forte. Forte, repeti, saboreando a ironia da palavra. Exatamente, disse minha mãe, pegando a mão do meu pai. E é por isso que famílias se ajudam. É sua obrigação. Nós demos tudo para você. Eu me recostei na cadeira. Aquele nervosismo que eu sentia na entrada tinha desaparecido, substituído por uma clareza fria, dura como diamante. Obrigação, eu disse. Vamos falar sobre obrigação. E vamos falar sobre a minha festa de 20 anos. Os 3 congelaram. Minha mãe largou a mão do meu pai. Thaís, não vamos remoer o passado. Meu pai começou. Vamos. Eu o cortei. E minha voz não vacilou. Eu quero que vocês se lembrem daquela noite. Eu passei 6 meses economizando. 6 meses do meu trabalho na lanchonete da faculdade. Eu paguei por cada balão, por cada prato de comida, pelo meu bolo. Eu olhei para Clara. Você decidiu 2 semanas antes que seria o seu aniversário secreto. Você subiu no palco com o microfone e anunciou para todos os meus amigos que a festa era para você. O rosto de Clara ficou vermelho. Eu era uma criança. Foi uma brincadeira. Você tinha 15 anos, Clara. Não era uma criança. E eu fui falar com vocês, eu disse, virando meu olhar para meus pais. Eu fui até vocês, chorando, humilhada. Eu pedi ajuda. E vocês sabem o que me disseram? Eles ficaram em silêncio,
imóveis. Meu pai disse que eu era ciumenta. E você, mãe? Você riu. Você riu de mim e disse: não seja infantil. O ar saiu dos pulmões da minha mãe. Ela parecia ter levado um soco. Vocês não me fizeram forte. Continuei, minha voz ecoando no silêncio da mesa. Vocês me quebraram. E eu tive que me reconstruir sozinha, pedaço por pedaço, em um quarto mofado, comendo sopa enlatada. Vocês não me deram base. Vocês me deram o motivo para sair. Eu não construí minha vida graças a vocês. Eu a construí apesar de vocês. Thaís, minha mãe sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Isso não é justo. Justo? Eu quase gritei, mas me contive. Justo foi vocês nunca terem me ligado? Em 2 anos, vocês nunca pegaram o telefone para saber se eu estava viva ou morta. Se eu estava segura, se eu estava comendo. Vocês só me ligaram quando viram minha foto em uma revista. Vocês não ligaram para a filha de vocês. Vocês ligaram para um caixa eletrônico. Eu peguei minha carteira. O rosto do meu pai se iluminou por um segundo, achando que eu pegaria um talão de cheques. Em vez disso, eu tirei uma nota de dinheiro e coloquei na mesa para pagar minha água. Eu não vou dar a vocês o dinheiro, eu disse, calmamente. Esse dinheiro é o meu futuro, é a minha expansão, é o meu sangue e o meu suor. Eu não vou queimar meu futuro para consertar o passado de vocês. Sua ingrata, gaguejou meu pai, levantando-se da cadeira. Mas, eu disse, erguendo a mão, eu vou fazer uma oferta. Eu olhei para Clara. Você quer um emprego? Ótimo. Esteja na minha loja amanhã às 5 da manhã. Não. Às 5:05. 5 em ponto. Você vai começar como eu comecei, lavando o chão, esfregando as panelas e tirando o lixo. O salário é o mínimo. Você tem 1 mês para provar que sabe trabalhar mais do que sabe falar. A expressão de horror no rosto de Clara foi quase cômica. Lavar o chão? Você está louca. Eu não vou fazer isso. Ela gritou, e as pessoas nas mesas próximas se viraram, para olhar. Eu imaginei que não, eu disse, me levantando. Thaís, sente-se, ordenou meu pai. Você não pode fazer isso conosco. Nós somos sua família. Não, eu disse, pegando minha bolsa. Vocês eram. A família que eu tenho agora são os funcionários que dependem de mim. São os clientes que confiam no meu trabalho. Vocês são apenas as pessoas que riram de mim na minha festa. Eu me virei para sair. Você vai se arrepender disso, Thaís. Minha mãe gritou, as lágrimas agora de raiva. Você vai ficar sozinha. Eu parei na porta do restaurante e olhei para trás. Para os 3. A raiva os tornava feios. Eu já estive sozinha, eu disse, baixinho, mais para mim do que para eles. E eu sobrevivi. Eu saí para o ar fresco da noite. Eu podia ouvi-los começando a discutir, entre si antes mesmo de eu chegar na esquina. Clara culpando os pais por não me forçarem. Meus pais culpando Clara por suas exigências. Eu andei pela rua, e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti o peso daquela noite de aniversário. A raiva fria que me alimentou por 2 anos finalmente se dissipou, me deixando não vazia, mas leve. Eu não os destruí. Eles já estavam quebrados. Eu apenas me recusei a deixar que eles me levassem junto. Eu tinha 22 anos, um negócio próspero e um futuro inteiro pela frente. E pela primeira vez, eu estava completamente livre.